Querida, me fala uma coisa. Falo. Para você foi muito complicado, porque você é uma estrela, uma mulher muito bonita, muito desejada, muito vista. O meio que você vivia, porque a sua virada foi muito radical, né? Você não foi Foi. mudando, você mudou, você virou uma chave, pô! Eu E aqui mudei. E eu mudou. acho que foi um período que estavam todos também meio reclusos por conta do Covid, foi Sim. bem ali. Então, por um lado facilitou, por outro eu fui muito julgada. Então, como é que foi isso com seus colegas, assim, de profissão, da TV, de tudo? Olha, eu Do passei a teatro? mudar, assim, radicalmente o meu conteúdo, primeiramente nas redes sociais, porque eu não tinha mais a vontade de falar as coisas que eu falava antes, de fazer as coisas que eu fazia antes, de me vestir como eu me vestia antes, de aceitar publicidade de produtos que eu aceitava antes, foi tudo junto. Sim. Então, realmente, eu mudei de uma forma radical, e eu não vejo isso de forma negativa, porque eu acho que isso acelerou também o meu processo. Eu sempre fui muito ousada com relação às coisas do mundo. Sim. Então, eu não iria ir com menos intensidade nas coisas de Deus. Sim. Eu já tinha vivido as coisas que eu queria, conquistado aquilo que eu tinha conquistado durante 40 e poucos anos da minha vida. Então, eu falei, eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo. E muitas pessoas do meu meio viram isso de uma maneira estranha. Até amigas mesmo do meio me mandavam mensagem: Karina, você tá tudo bem? Eu tô achando você tão estranha, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Sabe? Achar que você enlouqueceu. A mulher ficou louca. E eu falei A pandemia deixou ela louca. Eu falei para mim, eu nunca estive tão bem. Eu nunca estive tão bem, eu queria que você vivesse isso. Eu tive propostas de trabalhos nessa época, assim, da minha conversão, de valores assim que eram 3 vezes mais daquilo que eu recebia, para fazer propaganda de bebida alcoólica, para aparecer de biquíni, coisas que eu já fazia lá atrás. Sim. Mas eu sei que eu falo que é o inimigo que manda, mas também pode ser Deus nos provando. Então eu não sei te dizer quem enviava essas provas para mim, mas para mim eu fui dizendo não, isso não concordo, isso eu não me sinto à vontade, não. E eu tive um período em que eu fiquei sem trabalho mesmo. Eu fiquei assim alguns meses onde eu falei, Deus, eu prefiro que eu fique com as portas fechadas, mas eu não vou entrar por essas que eu já conheço, onde vão me levar. Agora vamos lá. Você abriu mão, você ficou sem trabalho porque você começou a negar trabalhos que você fazia. Isso. E não tinha mais conexão com o que você estava vivendo. Isso. Ainda teve aqueles clientes que entravam e falavam assim: ah lá, tá queria embaixo lá perguntar na profissão, vem ser gospel aqui agora. Isso, agora tem que ouvir isso? Teve isso? Agora vai querer ganhar dinheiro em cima dos uns malas, né? evangélicos e tal. Só que o que nos faz permanecer? Por isso que eu falo que você realmente ter intimidade com Deus te faz permanecer. Porque enquanto eu ouvia 200, 300, sei lá, quantos mil seguidores que eu me perdi, que deixaram de me seguir, de trabalhos que eu perdi, e de ouvir isso na mídia, na imprensa, o que me mantinha ali, continuando falando, fazendo as orações diárias, porque cada vez que no meu secreto eu orava com Deus, ele falava, você vai continuar falando, você é uma luz no mundo, e eu quero que você, aquilo que eu te falo no secreto, durante a noite, durante o dia, você vai continuar falando. Como é que Deus te fala assim, pra você ter essa... Ele me fala... Como é que você sabe que é Ele? Como é que você sente isso? Primeiro que eu sinto a presença física dele, quando eu sei que ele está falando comigo. E eu tenho um particular, eu falo que cada um, né, fala com Deus de uma forma. Então, eu já até incentivei algumas amigas, tenta assim, mas com elas cada uma é diferente. Eu falo que a gente brinca que somos as superpoderosas de Jesus, que uma tem revelação em sonho, a outra tem a voz audível, cada uma é de um jeito. Comigo é muito na palavra mesmo. Por isso que eu não ando sem a minha Bíblia. Assim, eu tenho revelação na palavra, eu converso com Deus e na leitura ele vai me dando visões ali, nas páginas. Assim, ele dá visão, as palavras saltam assim de uma maneira que é específico para aquilo que eu estou perguntando. E às vezes eu fico horas conversando. Daí ele fala, vira a página, eu viro a página, não, agora volta. Não, você não prestou atenção naquela frase. É um diálogo com a Bíblia junto. Então, o próprio Senhor falava, não, você vai continuar falando. E isso começou a reverter a questão dos meus seguidores e do meu trabalho, porque enquanto eu ia perdendo de um lado, no direct do Instagram, muitas almas sendo tocadas, pessoas sendo tocadas, falando, não deixa, nossa, hoje você não fez a oração ainda nos seus stories, eu estou esperando, nossa, isso está me fortalecendo na fé, te ouvir a sua voz, seja lá se a oração é grande ou pequena, me dá uma paz, eu quero te ouvir, manda um áudio para mim.
E aquilo eu comecei a entender qual era o propósito, por que Deus estava querendo que eu continuasse. Então, o restante, as retaliações, a zombaria, se tornaram pequenas demais diante das vidas sendo salvas e de viver aquilo que Deus queria que eu vivesse, né? Então, eu fui levando dessa forma. Hoje em dia, pessoas que um dia me julgaram, sabe, hoje em dia pedem oração, já se converteram, às vezes vão na igreja comigo, então tem todo esse mover. Mas é claro que existem muitos ainda que confrontam, que tentam envergonhar a nossa fé. Isso a todos nós, como cristãos, sempre vai haver. É uma batalha, né, espiritual que a gente vai viver, onde os homens estão sendo usados para desmoralizar a igreja, para enfraquecer aqueles que estão firmes, e nós temos que ser fortes, seguindo aquilo que Deus nos ensina.